Pai amado e pleno de misericórdia, nesse momento de aflição e dificuldades, dirigimos nossos corações a Ti em busca de conforto e esperança. Olhai com compaixão para as pessoas do Rio Grande do Sul que estão sofrendo com as chuvas e o estado de calamidade que assola a região. Derramai a vossa proteção sobre todos os afetados. Guardai-os sob vosso cuidado e concedei-lhes a força para enfrentar essa provação. Dai conforto aos que perderam seus entes queridos, consolo aos que perderam seus lares e esperança aos que enfrentam um futuro incerto. Fortalecei também aqueles que estão envolvidos nos esforços de socorro e assistência, capacitando-os a oferecer ajuda e apoio da melhor maneira possível. Que a vossa luz divina brilhe sobre o Rio Grande do Sul, dissipando as nuvens escuras da adversidade e trazendo renovação e cura para a terra e para o coração dos seus habitantes. Que todos possam encontrar conforto em vossa presença amorosa e que, através da união e da solidariedade, possamos superar juntos esses desafios. Amém. 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 Desejo. Muito obrigado, Sussu. De fato, a gente fica aqui consternado, né? Mas vamos lá. Oração é que não falta do nosso lado aqui. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar da conversa de Jesus com Natanael, que é um tópico bastante interessante também, de bastante aprendizado. E eu espero que a gente tenha uma elevação inspirada pelo nosso ajustador do pensamento, com o guiamento do Espírito da Verdade, para que nós possamos compreender, assimilar e praticar os ensinamentos resultantes desse estudo de hoje. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que já está aí para todo mundo, mas eu sou xereta, eu estava vendo aqui o documento antes e já mudei ele de lugar. Então vamos lá, quem quer nos brindar aí com a leitura? Vamos lá. Posso ler? Claro, pode, Sandra. Muito obrigado. A conversa com Natanael. E então Jesus tomou o rumo de Ábila, onde Natanael e os seus companheiros trabalhavam. Natanael andava muito incomodado com alguns dos pronunciamentos de Jesus que pareciam depreciar a autoridade das escrituras hebraicas reconhecidas. E assim sendo, nessa noite, depois do período usual de perguntas e respostas, Natanael levou Jesus para longe dos outros e perguntou: Mestre, poderias confiar em mim a ponto de fazeres com que eu conheça a verdade sobre as Escrituras? Eu observo que nos ensina apenas uma parte das Escrituras sagradas. A melhor, segundo o que posso notar, e concluo que rejeitas os ensinamentos dos rabinos, que afirmam que as palavras da lei são as próprias palavras de Deus, que estavam com Deus no céu antes mesmo dos tempos de Abraão e Moisés. Qual é a verdade sobre as Escrituras? Ao ouvir a pergunta do seu apóstolo desnorteado, Jesus respondeu: Natanael, julgaste certo. Não considero as Escrituras como os rabinos a consideram. E falarei contigo sobre essa questão, sob a condição de que tu não relates essas coisas aos seus irmãos, pois nem todos estão preparados para receber esse ensinamento. As palavras da lei de Moisés e os ensinamentos das Escrituras não existiam antes de Abraão. Apenas em tempos recentes as escrituras foram formadas, como agora as conhecemos. Embora contenham o melhor dos pensamentos mais elevados,
e das aspirações do povo judeu, elas também contêm muita coisa que está longe de representar o caráter e os ensinamentos do Pai no céu. E é por essa razão que eu devo escolher, dentre os melhores ensinamentos, aquelas verdades que devem ser reunidas para o Evangelho do Reino. Essas escrituras são trabalho executado por homens, alguns deles santos, outros não o sendo totalmente. Os ensinamentos desses compêndios representam a visão e a extensão do esclarecimento dos tempos, na época em que tiveram a sua origem. Como revelação da verdade, os últimos são mais confiáveis do que os primeiros. As escrituras são errôneas e de todo humanas, pela sua origem, mas não vos enganeis. Elas constituem a melhor coleção de sabedoria religiosa e verdade espiritual a ser encontrada em todo o mundo nesse momento. Obrigado, Sandra, por enquanto. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente analisar esse texto que foi lido e ver o que nós tiramos aí de conclusões ou que coisas chamaram a nossa atenção. Então, alguém gostaria de se manifestar? Maravilha, então sobrou. O Henricão vai falar alguma coisa sobre esse texto. Uma coisa que chama a atenção é justamente essa fala de Jesus dizendo que as escrituras elas são adulteradas pelo homem, nem sempre refletem a palavra do nosso Pai e muito menos frequentemente não refletem a exata personalidade do nosso Pai, a bondade dele, o amor, etc. Então, existe uma tendência do homem de ajustar os ensinamentos para as realidades morais e realidades de conveniência que cada um tem, para poder ajustar e justificar continuar falhando e errando em alguma coisa. Então, isso é próprio da religião evolucionária. Como todo mundo sabe, a religião evolucionária ela vai crescendo com a evolução do homem e existe uma troca. Em alguns momentos, a sociedade humana desenvolve novos padrões de moralidade, de usos, costumes, e aí eles tentam ajustar essa religião aos padrões de moralidade e costumes que estão sendo desenvolvidos. E, por outro lado, essas coisas são tomadas como verdade pela população. Então, nós vimos em documentos anteriores aí a dificuldade dos judeus mais ortodoxos, dos judeus mais centrados na lei judaica e nas escrituras, de aceitar os ensinamentos de Jesus. Não porque eles não achassem que esses ensinamentos não fossem apropriados, mas porque aceitar esses ensinamentos implicava em fazer com que eles mudassem os seus dogmas, as suas crenças, os seus hábitos e, eventualmente, até perdessem status ou posições sociais ou riqueza para poder sair dessa religião que eles mantinham e poder aderir à religião de Jesus. A verdade é que a religião de Jesus sempre foi muito simples, né?
que foi a inauguração do Reino dos Céus aqui entre nós. A pregação de Jesus sempre foi: Deus é o vosso Pai e todos vocês são irmãos. Esse é o ensinamento, né? Toda a vida de Jesus a gente pode resumir nisso. É claro que Jesus falou muitas outras coisas, trabalhou muito as mentes dos apóstolos ou dos seus discípulos, etc. Mas a verdade é que o resumo da ópera é bem simples. Deus é nosso Pai e nós somos todos irmãos. Não tem muita coisa. Então, apesar dessa conversa de Natanael com Jesus e dessa explicação, assim como muitas outras que Jesus teve com os apóstolos, alertando-os para não alterar a religião que ele pregava, a gente sabe o que aconteceu. Os seus apóstolos transformaram Jesus em uma religião e não difundiram a religião de Jesus, que era muito simples, como eu falei. Então, eles se valeram da personalidade de Jesus, de alguns dos feitos de Jesus, mais os interesses políticos e sociais, para estabelecer uma nova religião, adulterando bastante a religião de Jesus. É evidente, como Jesus fala aqui, que essas escrituras têm o seu valor e elas representam aquilo de mais elevado que a gente tem disponível para nos guiar e nos orientar. A mesma coisa aconteceu com esse cristianismo que foi desenvolvido pelos apóstolos de Jesus e também por Paulo. As concessões foram tantas que, na verdade, esse cristianismo estabeleceu uma nova ordem social e não uma religião, né? Entrando em muitos aspectos que para nós não representam a religião de Jesus. Mas é inegável que esse trabalho dos apóstolos também trouxe uma elevação espiritual, principalmente num primeiro momento, posto que o mundo estava faminto, sedento, carente de uma acolhida espiritual. O povo, a humanidade naquela época, se encontrava bastante perdida. A maioria das religiões não tinha um Deus. Existiam muitas religiões que tinham Deus falso, deuses falsos. Não existia uma perspectiva de sobrevivência claramente anunciada. Então, era caótica a situação religiosa do povo naquele tempo. E, claro, os judeus são os que tinham a melhor religião naquele momento, porque pelo menos eles praticavam uma religião monoteísta, embora bastante adulterada pelos interesses dos homens e profetas que lideraram o povo judeu, além dos interesses do povo judeu de constituir uma sociedade diferenciada, que acabaram se organizando para construir escrituras que os favorecessem nessa construção dessa sociedade organizada. Então, eles sim estavam muito à frente, mas, é claro, tinham uma situação bastante controversa com relação ao entendimento que eles tinham da natureza de Jesus. E por que eu estou comentando tudo isso? Porque justamente a gente está vivendo um novo momento, né?
o cristianismo tal qual foi desenvolvido pelos apóstolos, ele está chegando no seu máximo, não tem, na verdade, ele já está numa curva decadente, decrescente. Porque, embora existam alguns países, como o Brasil, que são essencialmente cristãos, a maioria dos países que outrora eram cristãos estão se transformando em países sem religião, dada a decepção e o desapontamento que eles têm com a religião cristã que foi desenvolvida pelos apóstolos e mais tarde objeto de tanta segmentação e divisão entre os cristãos. Então, num primeiro momento, sim, essa religião que os apóstolos implantaram foi fantástica, né? Trouxe uma elevação, trouxe uma ideia da presença de Deus entre os homens, trouxe uma elevação espiritual. Jesus foi oferecido a todas aquelas pessoas famintas e sedentas de espiritualidade. Então, num primeiro momento, além de trazer esses aspectos da religião, trouxe muitas coisas morais, como eu falei, uma nova ordem social. Então, o resultado prático nos primeiros séculos do desenvolvimento dessa religião foram muito positivos. Mas, assim como está, que tem uma intervenção tão significativa dos homens, não pode sobreviver. E isso é o que está acontecendo. Então, os reveladores nos alertam de que esse momento desse apogeu cristão está se aproximando de um final, e que se não houver uma alteração de posicionamento da religião cristã, a tendência é ela desaparecer. Contudo, os reveladores também nos dizem que a gente não deve se enganar. As pregações, a religião de Jesus vai prevalecer. Jesus mesmo fala, olha, a minha religião, mais dia, menos dia no futuro, é a que vai governar o mundo. É a que será adotada por toda a humanidade. Então, sim, tem uma tendência de que isso aconteça, mas a gente tem que se inspirar nesse bate-papo de Jesus com Natanael, onde ele fala das distorções que os antepassados provocaram no entendimento do que é Deus e estabelecimento dessa religião judaica, para que a gente não cometa os mesmos erros que os apóstolos cometeram, e nós, agora que recebemos o livro de Urântia, tenhamos o cuidado de não inventar moda, de não sair fora dos quadros, de não trazer conceitos morais ou sociais que a humanidade deva seguir. A nossa pregação tem que estar centrada exclusivamente nos ensinamentos. Nós não podemos assumir a nosso critério, porque nós entendemos que divórcio pode ou não existir, homossexualismo pode ou não existir, política de direita é boa, política de esquerda é boa, e misturar isso com religião, entre outras coisas, né? Jesus não veio aqui para isso, né? Jesus esteve entre nós, ele nunca entrou no mérito da política, da sociedade, da educação, da riqueza, esse negócio. Poucas vezes
ele fez alguma abordagem sobre esses temas. Mas o foco da vida de Jesus era o de aproximar o homem de Deus e Deus do homem. Esse é o propósito onde Jesus se centrou. E é esse o propósito que nós temos que nos centrar. Nós não temos fórmulas mágicas de rituais, ou de remédios, ou de botões que nós podemos apertar para transformar o mundo. O que vai transformar o mundo e a nós mesmos é a religião de Jesus. É o reconhecimento da paternidade do nosso Pai e da irmandade dos homens. Quando a gente fala isso, muitas vezes as pessoas ficam pensando, né? Puxa vida, o Henrique está delirando, né? Como é que esse entendimento vai mudar o mundo, né? É que esse entendimento não é uma coisa da boca para fora, não é um entendimento mental, é uma verdade que tem que estar cristalizada, tem que estar internalizada no mais profundo do nosso ser e a gente efetivamente alcançar essa e perceber, sentir na nossa alma a presença de Deus e desejar servir a todos os nossos irmãos com amor, com paciência, com carinho, com cuidado, com respeito, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, outras vezes nós já falamos disso, né? Se a irmandade dos homens fosse efetivamente reconhecida por todos nós, não teria um mundo com todas as misérias que a gente tem hoje. Porque nós seríamos todos por um e um por todos, né? E a gente trabalharia incansavelmente para diminuir o sofrimento daquelas pessoas que sofrem. Nós não menosprezaríamos os traços de miséria e pobreza e baixa cultura que assolam a África, por exemplo, todo esse estigmatismo que a gente tem com relação à Ásia, e assim vai, por aí afora, né? Nosso planeta Urântia é a nossa casa. E todos os que nessa casa habitam são membros de uma família. E se nós formos todos irmãos, talvez a gente não consiga eliminar os desafios e os problemas que nós temos que enfrentar. Mas a gente vai superar todas essas dificuldades de uma maneira muito melhor. É por isso que Jesus fala, para a gente não se enganar, que o ensinamento dele é o que vai, em algum momento, prevalecer e dominar, governar a humanidade. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, né? Mas a gente não pode perder de vista essa ideia. E devemos nos inspirar nessa fala de Jesus aqui com Natanael para refletir cada vez que nós buscamos disseminar os ensinamentos, que o foco tem que ser esses ensinamentos. Nós não temos que ficar entrando em outras questões. Isso não quer dizer, e acho importante todo mundo entender isso, que nós tenhamos que nos abster ou nos afastar da civilização, da vida em sociedade, da vida cotidiana que nos move, das nossas necessidades pessoais e tudo isso. É claro que dentro desses aspectos da nossa vida cotidiana, todos nós tomamos uma posição. Justamente, devemos sim fazê-lo. Devemos cuidar
de defender aquilo que a gente acha que é o certo. Mas é preciso sempre cuidado para que as nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade do nosso Pai. Então, cada vez que nós fazemos uma escolha, nós deveríamos questionar: essa escolha que eu estou fazendo aqui é uma escolha que o meu pai gostaria que eu fizesse? É uma escolha que coincide com a vontade dele ou não? E é para isso que serve a revelação, esse estudo que a gente está fazendo aqui, porque isso vai nos propiciando uma ideia daquilo que o nosso Pai espera de todos nós e daquilo que a gente pode almejar para o nosso futuro. Então é isso, eu acho que é um momento importante da nossa vida. Nós temos que refletir bastante sobre todas as coisas que estão acontecendo e pensar: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, de que maneira ele estaria agindo com relação a todas essas coisas, né? Então, nós não podemos esquecer também que todos os nossos irmãos que têm uma religião foram educados com esses credos, essas crenças, esses dogmas, que para eles é muito importante, é parte da identidade deles, tá? É muito difícil para uma pessoa apagar da sua memória, da sua mente, todos os valores, entre aspas, porque nem sempre são valores, mas a pessoa acha que são, todos os valores que a pessoa construiu ao longo de uma vida. Então, nós temos que ter o cuidado de respeitar essa experiência vivida pelos nossos irmãos e de não menosprezar esses valores que os nossos irmãos construíram, ainda que errados. O importante é que a gente tenha a capacidade de trazer sempre à luz a verdade do nosso Pai, por todos os meios que sejam possíveis, menos o da argumentação, o da humilhação, o do desrespeito. Então, nós temos que ser, nós temos que amar as pessoas com toda a bagagem que elas trazem com elas. Se essa bagagem não couber no nosso carro, nós vamos arranjar uma maneira de, momentaneamente, carregar essa bagagem no nosso carro com essas pessoas e, aos pouquinhos, ir convencendo essas pessoas da maneira com serviço e amor, para que elas comecem a se desfazer dessas bagagens que não são realmente necessárias. Mas não somos nós que vamos decidir qual é a bagagem que elas devem se desfazer. Elas devem descobrir isso por elas mesmas. À medida que a gente vai jogando, derramando luz na vida das pessoas, aos pouquinhos, as pessoas vão percebendo o que é que realmente tem valor, o que é que realmente tem importância e o que não. Então, a gente vê Natanael aqui desesperado, porque ele cresceu com todas essas crenças da religião judaica. E, claro, estava todo afligido, né? Como assim, né? Então, tem todo esse povo que desenvolveu essa religião, essas escrituras. Eu sempre acreditei em tudo isso. E agora o meu mestre aqui está dizendo que só uma parte disso é interessante, o resto é tudo baboseira. Lógico que Jesus não fala com essas palavras, mas no fundo é isso. E a pessoa fala: puxa vida, né? Eu tenho que nascer de novo, desenvolver uma nova experiência, uma nova maneira de enxergar as coisas, né?
Então é isso. Não sei se alguém de vocês quer acrescentar alguma coisa, colocar alguma pergunta, observação, ou se continuamos com a nossa leitura. Sim, Lilian. Então, se Jesus voltar, se Jesus voltasse, né, falaria a mesma coisa, né? Exatamente. Que religião que vocês construíram, né? Uma Uhum. religião sobre fixada, vamos dizer, numa cruz, numa expiação, ele ia falar tudo isso, né? É E as verdade. pessoas iam dizer, não, mas esse não é o Jesus verdadeiro, esse não é, e ia dar aquela. É. Então, porque até eu estava pensando, né? Existem certas partes da Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, você se assusta com certas coisas que tem ali, né? Aquele Isso. Deus irado e que manda matar o povo e manda invadir. Digo, não, mas isso aí, né? Na hora você vê que é um negócio frio, né? Depois, quando você chega no livro, acho que é de Ezequiel, aquele livro ali parece um livro de ufologia, né? Ele descreve nave e tudo. Então, é outra também que você lê assim, então tem muita questão ali na Bíblia, assim, é mais história, né? Eu tava até comentando hoje, qual livro será que eu gosto mais da Bíblia? Quem sabe os Salmos, né? Os Salmos são muito legais, né? Mas é Verdade. isso que eu penso, assim, porque ele dizia assim, que tem uma parte que ele fala ali que contém fatos errôneos, né? Nossa, fatos Uhum. errôneos, né? Quer dizer, contém muita coisa que não é verdade. Mas também, depois ele fala que é a melhor religião daquela época ali, né? É o melhor Sim, que existia. Tanto que sim, ele nasceu nessa religião. sim. E é isso mesmo, mas a verdade é que não só o cristianismo, as religiões que o precederam, tiveram uma mistura, de componentes da religião e componentes, da sociedade, da moralidade. Então, o cristianismo presumiu dizer quem devia casar, quem podia estar divorciado, quem não podia, quando podia ter adultério, quanto não podia, como tinha que batizar, quais eram os pecados, como tinha que confessar, de que maneira tinha que fazer isso, de que maneira tinha que fazer aquilo. Então, se transformou numa nova ordem social, tentando estabelecer uma nova moralidade, um novo conceito dominado por esses clérigos que se autoproclamaram promotores da religião de Jesus. A parte da religião de Jesus que interessava também foi incorporado ali, mas ficou meio obscura, meio apagada, porque teve tantas coisas que o homem teve que aprender, dia novo do Natal, do nascimento de Jesus, as festas pagãs, o culto mitraico, e todas essas coisas que foram incorporadas no cristianismo, que, na verdade, desviaram a atenção do homem do ponto central da religião de Jesus para construir uma nova maneira de viver, uma nova maneira de sociedade, né? Muito obrigado, Lilian. Diga lá, Lúcia. Ou Bauman, porque o Bauman é quem fala ali. Seu microfone está desligado.
Aí, Aí Natanael foi muito feliz, né, quando ele colocou essa angústia que ele tinha, porque o pessoal era muito apegado à religião, aos conceitos antigos, ao Velho Testamento e tal, né? Aí, mas ele pede a Natanael, e Jesus certamente não tinha falado sobre isso, em respeito à limitação que ainda existia no meio dos apóstolos, né? Que essa conversa aqui dele é uma conversa para os apóstolos e para os evangelistas também que acompanhavam ele. Mas ele pede para ele não divulgar entre eles, né? Ficar com ele essas observações que ele ia fazer sobre as escrituras antigas. Mas tem uma outra observação que eu queria fazer, é que quando a gente fala se Jesus estivesse aqui, ou se Jesus estivesse no meu lugar, acontece que ele está. Nós temos muita dificuldade de compreender que Jesus não é o histórico. Jesus é uma energia viva dentro do seu nome. Ele está em trabalho para os que creem, junto com a ação de Deus dentro do seu nome. Então, Jesus já está entre nós. E, mais que isso, ele está dentro de cada um. Então, essa interpretação, assim, que se tivesse que ia pensar assim, só o fato de estar se esclarecendo essas coisas já significa dizer que ele está, né? Senão essa orientação não tinha a menor chance de permanecer no cenário da espiritualidade humana atual. Então, era essa questão que eu queria colocar, apenas para isso aí revela a dificuldade que nós temos de compreender o nosso próprio interior. Isso significa a expertise, né? Não sei se o termo mais adequado seria esse, sobre a vivência interna nossa. Porque lá a gente compreende, dentro a gente compreende tudo isso, né? Porque as energias vão se revelando devagarinho e tal, né? E o homem vai ficando cada vez mais consciente e se libertando do conceito material da distância histórica, né? E Jesus não nos abandonou, né? E ele falou isso para os apóstolos nas oportunidades, talvez até seja nessa sequência, né? Você não acha melhor eu ir embora e ficar dentro de você me ensinando diretamente, não? Ele fez essa pergunta para os apóstolos, para nós também, entendeu? Só que os apóstolos tinham presença física, né? E nós agora temos a presença ainda mais real, que é, embora a gente não compreenda pela nossa limitação, da nossa compreensão espiritual, mas a mais real e mais próxima. é do Espírito da Verdade e do É isso, ajustador do pai. pensamento. É, é verdade, Palma, muito bom, bem, muito bem lembrado. A gente pensa, muitas vezes a gente diz, é preciso Jesus voltar aqui na Terra. É claro que Jesus não vai voltar agora, apesar dele ter dito que ele um dia voltaria e vai voltar. Mas a mensagem que ele tinha para deixar para o mundo, ela está aí. E nós é que temos que mostrar para o mundo o Jesus que nós carregamos dentro de nós. E a nossa presença com a presença de Jesus no nosso interior é o que pode ajudar a mudar a humanidade e a ajudar os nossos irmãos a encontrarem o caminho do Pai. Então, não vamos pensar que Jesus vai voltar aqui, ele já está aí na forma do Espírito da Verdade, com o apoio do nosso ajustador do pensamento. E os ensinamentos são muito claros, eles estão aí agora repetidos no livro de Urante, para ter certeza
que foram aparadas da religião de Jesus, todas as coisas que nela foram incrustadas no passado, né? Então, primeiro veio a palavra que se fez carne, que era Jesus, palavra falada, e aí essa palavra foi distorcida. Então, vamos tentar agora com uma palavra escrita, para ver se ela se mantém com a integridade que os reveladores esperam, né? É claro, sempre existem as tentativas de alterar essa palavra escrita. E isso é uma das coisas que nós devemos nos preocupar. Diga lá, Bauman, você levantou a mão de novo. É só para colocar isso é um pressuposto meu, porque o retorno de Jesus, quando ele falou que voltaria ao planeta, né? Uma data não prevista, eu acho que ainda vai levar muitos milênios ainda, mas é quando o trabalho dele que ele vem fazer no otorgamento dele, no século otorgamento, tiver praticamente concluído. Ele não vem para adicionar muita coisa a mais, porque ele já trabalhou dentro do homem durante todo esse período. E quando ele vier, é como se fosse uma vinda para comemorar o êxito do trabalho que ele fez dentro de cada um. Então, essa é a minha ideia, minha visão. Também concordo com isso, Palma. Muito bem, algum outro comentário? Ou voltamos à nossa leitura aqui? Ok, então vamos continuar a nossa leitura. A Sandra está nos brindando com a leitura e nós paramos justamente onde? Com Conquanto muitos desses livros não hajam sido escritos pelas pessoas cujos nomes constam neles, de modo algum isso pesa em detrimento do valor das verdades que contém. Se a história de Jonas não for um fato, mesmo se Jonas não tiver vivido nunca, ainda assim a profunda verdade da narrativa, o amor de Deus por Nínive e os chamados pagãos não seria menos preciosa aos olhos de todos aqueles que amam seus semelhantes. As Escrituras são sagradas por apresentarem os pensamentos e atos dos homens que estavam em busca de Deus e que, por meio desses escritos, deixaram registrados seus conceitos mais elevados de retidão, verdade e santidade. As Escrituras contêm muito que é verdade. Entretanto, à luz dos vossos ensinamentos atuais, podeis entender que esses escritos contêm também bastante coisa que apenas de um modo falso representa o Pai do céu, o Deus de amor que eu vim revelar a todos os mundos. Continuamos, Natanael, Sandra. quer parar um pouquinho? Não, vamos lá. Vamos lá. Natanael, nunca se permita, sequer por um momento, acreditar nos registros daquelas criaturas que dizem que o Deus do amor comandou seus antepassados que prosseguissem na batalha até matar todos os inimigos, homens, mulheres e crianças. Alguns registros são palavras vindas de homens, e homens não muito santos. Esses, pois, não são a palavra de Deus. As Escrituras refletem sempre refletirão o status intelectual, moral e espiritual daqueles que as criaram.
Acaso não percebeste que os conceitos de Yahvé crescem em beleza e glória à medida que os profetas fazem os seus registros de Samuel a Isaías? E tu deverias lembrar-te de que as escrituras são destinadas à instrução religiosa e ao guiamento espiritual. Elas não são uma obra nem de historiadores, nem de filósofos. Obrigado, Sandra. Aqui Jesus está muito claro, né, na conversa com Natanael, né? Existe, sim, um trabalho muito importante feito por esses homens de boa vontade, com alguma elevação espiritual, de trazer Deus até o homem, né? Tem muita coisa boa ali. No próprio livro de Urântia, os reveladores nos falam que eles buscaram colecionar no livro de Urântia o melhor que nós temos daquilo que foi desenvolvido pela nossa humanidade, ideias, os conceitos mais elevados, e que eles só apresentaram alguma coisa nova quando não encontraram nada que pudesse dar aquela luz que nós precisaríamos ou precisamos para caminhar em direção à verdade. Então, o fato é que, sim, existe muita gente boa que trabalhou para a elevação de Deus entre os homens. Parte dessas pessoas estão contidas ali na Bíblia e outros livros religiosos, mas também tem muita coisa ruim, muita coisa de gente que não tem, na verdade, nenhum interesse em fazer com que a religião de Deus alcance os homens, né? Jesus é muito claro nisso, né? Alguns não têm nada a ver, né? Você vai lá ler, já sabe que aquilo ali não pode estar vindo de Deus, né? Então, eu acho que esse é o aspecto importante, né? Não sei desse trecho aí. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso. Sim, Lília. Mas ainda as escrituras do Antigo Testamento, ele é visto pelos cristãos como a palavra de Deus, né? Tem Sim, uma musiquinha que fala, a Bíblia é a palavra de Deus, sim, semeada no meio do povo. Eu cantava assim, né? Cantava e recitava, e isso vira mantra, né? é Para nós, verdade. os cristãos. É, E então, nossa, e se aparece alguma outra coisa, né? É coisa uhum, do outro lá, não é da palavra de Deus, então você não está lá, e muitos até têm que viver ipsis literis, ou então interpretam que o dia santo é no sábado, outros interpretam que o dia santo é no domingo, daí vira uma outra religião, e assim vai, né? Não, até aí tudo bem, mas então daí fica divinizado ali, ó. Ficou meio divinizada a Bíblia, né? é. Jesus aqui foi muito taxativo, né? Nesse texto do 159, 4, 5, em que ele diz: Natanael, nunca te permita, sequer por um momento, acreditar nos registros daquelas escrituras que dizem que o Deus do amor comandou os teus antepassados que prosseguissem na batalha até matar todos os inimigos, homens, mulheres e crianças. Alguns registros são palavras vindas de homens e homens não muito santos. Então,
é interessante a gente ver essa questão aí, porque hoje o que que a gente vê no mundo quando se envolve religião, né? A gente vê as pessoas de diferentes religiões se agredindo porque a tua religião do mal, a minha que é boa, você é o demônio, eu tenho que extirpar o demônio da nossa sociedade. A gente vê essa briga dos muçulmanos com os judeus, com os cristãos, enfim. Então, em qual dessas religiões Deus está presente, de fato, né? Porque todas elas têm um Deus, todas. Não tem nenhuma religião hoje, com raríssimas exceções, que não tenha um Deus, né? Então, isso não é uma religião também, aquelas que é mais uma filosofia ou uma maneira de viver do que propriamente uma religião, porque se não tem Deus, não tem religião. Então, as pessoas acreditam, né, que o Deus dela é diferente dos outros, que o Deus dela comanda a essa pessoa a destruir o demônio que são os seus semelhantes, são os seus irmãos, né? Mulheres, crianças, esse negócio todo. A gente está vendo isso hoje, né? Não é uma coisa da história do passado, né? Não é um negócio que aconteceu um dia lá atrás, né? Diga, Lilian. Não, eu estava pensando que hoje muitos jovens até leem a Bíblia e se questionam. Como assim? Né? Essa é a palavra de Deus, mas Deus mandou matar o povo? Ele não falou anteriormente que não era para matar? Como ele manda matar? Então, eles veem ali a inconsistência. Então, pode ser que a razão de muitos tenham se tornado ateus, vamos dizer assim, né? Seja por essa questão, porque eles se deparam com isso, e hoje, vamos dizer assim, de certa maneira, as pessoas são mais livres, né? Para interpretar como até a própria existência do inferno é uma coisa que as pessoas se questionam, que como assim inferno? Né? As pessoas se questionam como que um Deus de amor, eu não mandaria meu filho, né, para um lugar desse, como que um Deus de amor vai mandar um filho dele? Ah, porque é desobediente, porque desobedece. Não, alguma coisa. Então, eu acho que as coisas mudaram bastante, assim, de alguma maneira as pessoas estão vendo com mais amor as situações, né? Respeitando mais o próximo. Então, não sei, acho que o ajustador aí está seguindo por um outro caminho, apesar de algumas pessoas se dizerem ateus. Mas muitas dizem, sou ateu, graças a Deus, né? Aquela história. Então, quer dizer... E muitos estão se tornando desigrejados também. Existe um outro movimento agora, né? Desigrejados e estão revendo os conceitos e graças a Deus o livro de Urântia veio para nos dizer, olha, é isso mesmo que vocês estavam pensando, né? É isso mesmo, e vem nos mostrar o Deus de amor maravilhoso, que a gente vai estudar novamente ali no início. Muito obrigado, Lilian. Alguma outra ideia, pessoal? Muito bem. Então, a Sandra está com bastante energia hoje. Vamos continuar aí, Sandra, por favor. A coisa mais deplorável
não é meramente a ideia errônea da perfeição absoluta dos registros das Escrituras e da infalibilidade dos seus ensinamentos, mas a interpretação confusa e errada que os escribas e os fariseus em Jerusalém, escravizados à tradição, fazem desses escritos sagrados pode ser mais deplorável. E agora eles irão empregar a doutrina de que as escrituras são tão inspiradas quanto as interpretações falaciosas que fazem delas, no seu esforço determinado para resistir a esses novos ensinamentos do Evangelho do Reino. Natanael, nunca esqueças, o Pai não limita a revelação da verdade a nenhuma geração nem a nenhum povo. Muitos buscadores honestos da verdade têm sido e continuarão a ser confundidos e desalentados por essas doutrinas da perfeição das Escrituras. Obrigado, Sandra. Vamos voltar aqui. E aqui tem um ponto interessante para a gente conversar, né? E Jesus fala que a coisa mais deplorável não é simplesmente essa ideia que a gente faz de que as escrituras são absolutamente perfeitas e que não são, que são infalíveis nos seus ensinamentos, né? Então isso já é um problema, né? Você falar, olha, essa escritura aqui, ela é a palavra de Deus, né? Na verdade, muitas vezes o homem escreveu com uma inspiração e aquilo foi modificado. Mas o mais importante aqui é o que os revelador, que Jesus fala aqui, olha. Mas a interpretação confusa e errada que os escribas e os fariseus em Jerusalém, escravizados à tradição, fazem desses escritos sagrados, pode ser ainda mais deplorável. Então, muitas vezes, né, a pessoa que está assumindo uma posição de ajudar as pessoas, os nossos irmãos, a compreenderem os ensinamentos do livro de Urântia, eu me coloco nesse grupo de pessoas que está sempre fazendo apresentações, fazendo cursos, de tanto, mas me apavora a ideia de que eu possa estar fazendo interpretações equivocadas daquilo que os reveladores estão nos ensinando, né? Eu sou um mortal imperfeito, falível, como todos os outros, né? E é por isso que sempre a gente fala que é importante que cada um de nós leia o livro e procure chegar à sua própria conclusão daquilo que está interpretando nos ensinamentos, né? Porque essa é a maneira das pessoas conferirem aquilo que as outras pessoas estão falando, para ver se faz sentido, né? Mas mais importante que isso, para que cada um de nós possa consolidar a sua própria opinião, a sua própria religião pessoal. Então, é fundamental, né, que as pessoas dediquem tempo a fazer a leitura do livro. Realmente, tem muita coisa no livro, muita coisa que a gente pega ali na leitura logo do início, que deixa a gente desanimado, porque a gente não entende nada do que está ali nas primeiras páginas. É bastante complicado. E todos nós reconhecemos isso. Mas isso não deveria ser uma limitação que impedisse as pessoas de ler o livro.
porque a partir do documento número 1, as coisas ficam muito mais simples, muito mais fáceis de serem compreendidas. Não que as dificuldades tenham desaparecido, mas a gente ali consegue entender melhor do que a gente entenderia lendo a introdução ali. E sempre, sempre, nessa leitura, nós vamos encontrar respostas às nossas dúvidas. Então, é por isso mesmo que foi montado esses grupos de estudo agora, que estão começando, que o propósito é ler o livro de Urântia. Vamos ler o livro de Urântia juntos, né? É um pouquinho, uma página por dia. Não são 200 páginas, é uma página por dia, são 5 minutos de leitura, né? E aí vamos refletir um pouquinho sobre essa leitura, conforme a gente for tendo tempo. Se a gente fizer isso, vai levar 8 anos para ler o livro de cabo a rabo. 8 anos, né? Então, é claro que as pessoas que têm vontade, desejo e querem ler o livro completamente vão conseguir encurtar esse prazo e ver ali. Mas é muito importante que todos nós formemos a nossa opinião. E aí, quando a gente traz uma dúvida que alguém tenta explicar, a gente deve conferir. O Henrique falou que esse negócio aqui era desse jeito. Onde é que está esse negócio aqui? Onde é que o Henrique leu essa coisa? Como é que ele chegou nessa conclusão, né? Vai atrás, vai saber, vai formar a sua própria opinião. Então, isso é muito importante. Diga lá, o Bauman. Eu queria comentar que a abordagem de Jesus aí sobre a coisa mais deplorável, né, o termo que ele está aqui no livro, não é meramente a ideia errônea da perfeição absoluta que resiste à Escritura. É saber exatamente o que é que está escrito, o que deveria estar escrito e o que não deveria estar escrito. Mas é principalmente a interpretação falaciosa dos líderes dessa. Ele está falando para nós hoje, isso aqui é completamente atual, né? Isso não é porque eram os judeus, não, né? Hoje é Exatamente. completamente atual, e isso permanece 2000 anos depois. E lá naquela época, embora tivesse também a influência muito grave da ambição pelo poder, pelo dinheiro e tal, hoje se cria religiões no mundo inteiro por causa de dinheiro, né? É um negócio muito grave, né? Verdade. Deplorável. O termo é deplorável mesmo. Uhum. Mas o que também ele complementa aqui é que o reino de Deus, que o Pai não limita a revelação da verdade a nenhuma geração nem a nenhum povo. E aqui, só para complementar, e a nenhuma pessoa. Muitos buscadores honestos da verdade têm sido e continuarão a ser, que está prevendo a nossa época, certamente, confundidos e desalentados por doutrina da perfeição das Escrituras. O ensinamento e a interpretação que é dado por esses líderes religiosos da religião institucional é uma coisa muito grave, né? É um prejuízo à humanidade tremendo. E previsto pelos filósofos também, pelos religiosos, né? A gente estava falando um dia desse sobre o Descartes House, né? Que é a nuvem sobre o santuário. A nuvem sobre o santuário são essas interpretações que eles fizeram sobre o conteúdo interior, a participação de Deus diretamente dentro do ser humano, né? E de Jesus também.
Então, é isso aí. Eu concordo plenamente com esse ensinamento de Jesus ao Natanael. Ele está me ensinando também. Obrigado, bom. Mais alguém? Vou ter que convidar a Sandra para continuar nessa daqui a autoridade. A autoridade da verdade é o próprio Espírito que reside nas suas manifestações vivas. Não é a palavra morta de homens menos iluminados e supostamente inspirados de uma outra geração. E ainda que esses homens santos de outrora tivessem vivido vidas inspiradas e preenchidas pelo Espírito, isso não quer dizer que as palavras deles sejam, do mesmo modo, espiritualmente inspiradas. Importante isso. Hoje deixamos de fazer o registro dos ensinamentos do nosso Evangelho do Reino, para que, quando eu tiver partido, não vos torneis rapidamente divididos em vários grupos de defensores da verdade, em função das diversidades das vossas interpretações dos meus ensinamentos. Para essa geração, é melhor que essas verdades sejam vividas, evitando fazer o registro delas por escrito. Marca bem essas palavras, Natanael. Nada que a natureza humana houver trocado pode ser considerado infalível. Por meio da mente do homem, a verdade divina de fato pode resplandecer, mas sempre com uma pureza relativa e com uma divindade parcial. A criatura pode almejar a infalibilidade, no entanto, apenas os criadores a possuem. O maior dos erros do que se ensina sobre as Escrituras, porém, é a doutrina de que são livros selados em mistério e sabedoria, os quais apenas as mentes sábias da nação ousam interpretar. As revelações da verdade divina não são seladas, a não ser pela ignorância humana, pelo fanatismo e pela intolerância da mente estreita. A luz das escrituras é obscurecida apenas pelo preconceito e obliterada apenas pela superstição. Um medo falso do sagrado impediu que a religião fosse salvaguardada pelo bom senso. O medo da autoridade dos escritos sagrados do passado impede efetivamente que as almas honestas de hoje aceitem a nova luz do Evangelho, a luz que os mesmos homens conhecedores de Deus de outra geração tão intensamente almejaram ver. E o Obrigado, aspecto Sandra. Poxa vida, né? Que Nossa, coisa impressionante. Jesus, de novo, traz aí uma porção de coisas para nos alertar, né, sobre essa questão do maior erro, que é dizer que os livros são selados, são sagrados, e que só os sábios, algumas pessoas da sociedade têm capacidade de interpretá-los, né? Isso me faz pensar, né, que quando a gente chega, pensando aqui, quando o sujeito morre e chega lá na presença de Deus, Deus não pede para ele certidão de conclusão de curso de engenharia, nem de nada. Deus não pede para ele mostrar quantos livros escreveu, quantos diplomas o cara tem, se foi governador, se não foi, se era padre, se não era, se era papa, se era. Deus não se preocupa com nada disso aí. Ele só olha para o indivíduo e fala assim: você fez a minha vontade, você se interessou por me procurar, por chegar até mim, você desejou
ser como eu. Deus não pede certidão de nascimento, certidão de hereditariedade, DNA da pessoa para ver se vem de um meio sábio, de uma pessoa com uma genética boa, seja lá o que for, né? Então, como é que alguém pode se arvorar em ser uma pessoa sábia e só essa pessoa tem a condição ou a capacidade de interpretar as escrituras ou de interpretar aquilo que Deus espera de nós? E o cara que nasceu analfabeto e mora no meio do mato, que deseja alcançar Deus de alguma forma, e tem amor pelos seus, amor pela natureza, amor pelo seu Criador, não sabe ler nem escrever. Assina, quando tem que assinar, faz assinatura com o dedão, né? Mas chega lá para Deus, é tratado igual ao prêmio Nobel, ou Nobel, né? Ou até melhor, porque fala, não, esse aqui, enquanto ali, na sua condição carnal, realmente foi o que me procurou, foi o que se esforçou para fazer a minha vontade. Então, a gente deve refletir sobre isso, né? E por isso, mais uma vez, eu manifesto aqui uma preocupação, porque a gente está sempre aqui se arvorando em intérprete das revelações, e a verdade é que não existe uma interpretação oficial, né? Apesar de que todo mundo estudando um pouco, é difícil que algum estudante chegue a conclusões muito diferentes, né? Escandalosamente diferentes. Mas sempre existe essa preocupação, né? Bom, será que nós estamos inventando a roda aqui, dando vida a uma coisa que não é aquela que está registrada na revelação? Estamos nos atribuindo uma sabedoria que nós não temos? Sim, existe um esforço honesto de ajudar, mas é importante que cada um procure buscar suas próprias conclusões. Diga lá, Ivanil. Então, eu ia falar um monte de coisa aqui, mas você falou tudo. Aí, Poxa vida, aí desculpa, eu eu me não perdi. sabia. Não, eu fiquei parada naquela frase que diz assim: as revelações da verdade divina não são seladas a não ser pela ignorância humana. O que que eu posso entender disso, né? Acho que isso você não falou. Eu devo compreender assim, à medida que eu vou entrando profundamente no conhecimento do livro de Urântia, por exemplo, eu posso ter um entendimento pessoal dessa palavra revelada, né? Mas não selada. Seria isso, né? Até por conta de que a gente sabe, né? A gente já conseguiu chegar a alguma conclusão de que o livro de Urântia poderia nos contar mais coisas, mas é o que nós damos conta no momento, né? Me chamou muita É, atenção essa questão de verdade, que não temos verdades seladas no planeta. Foi isso que Jesus quis dizer, não é? Isso tem a exatamente, ver com a evolução. exatamente. A gente não pode esquecer nunca que todos nós, independente do nosso nível de instrução, de conhecimento e tudo mais, somos seres em evolução. A gente é imperfeito, buscando alcançar a perfeição. Então, daqui para ali, para qualquer um de nós cometer um erro, às vezes sem intenção nenhuma e às vezes intencionado, né? Então, a gente tem que cuidar com isso, né? Tem que ter uma preocupação com isso.
E outro lado da moeda é o seguinte, a revelação, o que Jesus, o que o livro de Urântia nos fala, é que a religião é uma coisa pessoal. O indivíduo desenvolve a sua ligação com Deus no seu interior. Percebe a Deus na sua alma e tem essa fé fervorosa no nosso Pai e faz com que esse indivíduo continue crescendo espiritualmente indefinidamente. Então, as pessoas não podem esperar desenvolver a sua fé com uma pregação feita por uma pessoa qualquer. Pode desenvolver, sim, a sua fé com a pregação de Jesus. Se uma pessoa vem e prega o que Jesus pregou, mas, além disso, reflete ter assimilado e ter guardado Jesus no seu interior e acreditar em Jesus, ter fé em Jesus, então essa pessoa é um representante vivo de Jesus aqui na Terra. Mas nem sempre é assim. Então você pode sim inspirar outras pessoas. Mas é importante que cada um procure buscar e desenvolver sua própria ligação. As palavras que a gente lê, as palavras que são proferidas, podem nos dar um norte de coisas que a gente deve prestar atenção, mas elas com certeza não transferem a experiência que nós precisamos ter de ter o nosso relacionamento pessoal com o nosso Pai e com nossos irmãos. Então, esse relacionamento pessoal com o nosso Pai não é um relacionamento mental onde você fala, não, eu aceito a ideia de que Deus é meu Pai. Eu tenho certeza que todos nós aqui nessa sala aqui aceitamos a ideia de que Deus é nosso Pai. Agora, talvez não todos nós tenhamos a percepção, o sentimento dessa paternidade do nosso Pai como nós deveríamos ter. Então, isso significa o seguinte: eu sinto Deus dentro de mim, sinto o meu Pai dentro de mim, me abraçando, me confortando, me dando amor, e eu não tenho nada de medo do mundo, que eu sei que onde eu estiver, Ele está aqui segurando a minha mão. E eu confio plenamente nisso e acredito plenamente nisso. E as pessoas que me cercam são meus irmãos. Então, de que maneira a gente trata um irmão? Como Jesus fazia para conversar com seus irmãos? Lógico, isso é um altruísmo muito grande, mas isso denota a intensidade com que nós percebemos esse amor do nosso Pai por nós e de nós pelos nossos irmãos. Então, todos nós aqui, independentemente do nível de religião pessoal desenvolvido internamente, estamos buscando a Deus. E o fato de estarmos buscando a Deus significa que Ele já nos encontrou e nós o encontramos. O que precisamos é afinar a ponta do lápis, assim, afinar a sintonia, para ter certeza que nós interiorizamos, experienciamos essa verdade. A gente sente o amor de Deus, o valor de Deus, a importância de Deus, não na nossa mente, na nossa alma. É um sentimento, é um valor que nos impregna de tal forma que a gente não se permite trair essa relação que nós estabelecemos com Deus. E, nesse caso, trair significa fazer qualquer coisa
que não seja a vontade de nosso Pai. Nós vamos chegar lá. Se não chegamos ainda, algum dia vamos chegar. Mas é importante a gente trabalhar essa fé, trabalhar esse desejo de aceitar a religião de Jesus e interiorizá-la dentro de nós, para que a gente possa representar a Jesus aqui na Terra, influenciar os nossos irmãos. Nós, outras vezes eu já falei, nós não adianta cada um de nós de forma individual achar que nós temos que mudar o mundo, acabar com as misérias do mundo. Sozinho, nenhum de nós consegue fazer isso. Então, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai ficar prostrado no lugar onde estiver e dizer, bom, eu não sou capaz de fazer isso. Mas vamos pensar no mundo que nos cerca, nas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, de que maneira nós podemos transformar esse mundo que nos cerca no dia a dia, sendo uma revelação de Deus para todos esses nossos irmãos, né? Então, essa que tem que ser a ideia. Muito bem. Novos comentários aqui. Aqui saímos um pouquinho do script, mas acho que está valendo. Se não, continuamos aqui. Muito O bem. vamos lá? E É o o aspecto aspecto. mais triste de tudo é o fato de que alguns dos instrutores partidários da santidade desse tradicionalismo conhecem a verdade. Eles compreendem mais ou menos plenamente as limitações das escrituras, mas eles são covardes morais e intelectualmente desonestos. Eles sabem da verdade a respeito das sagradas escrituras, mas preferem ocultar do povo esses fatos perturbadores. E assim desvirtuam e deturpam as escrituras, fazendo delas um guia cheio de detalhes escravizadores da vida diária e uma autoridade sobre coisas não espirituais, em vez de apelar para os escritos sagrados como um depositário de sabedoria moral, de inspiração religiosa e de ensinamento espiritual, vindos dos homens conhecedores de Deus em outras gerações. Natanael estava esclarecido e chocado com o pronunciamento do mestre e ponderou longamente sobre essa conversa nas profundezas de sua alma, mas nada falou a nenhum homem a respeito desse diálogo, não antes da ascensão de Jesus, e mesmo então ele temia contar toda a história da instrução do mestre. Muito Nossa, obrigado. uau, maravilhoso. É muito bom, né? Diga, Lilian. Então, primeiro, anteriormente, né, ali a gente vê por que Jesus não escreveu. Por que ele não escreveu as, alguma coisa, deixou escrito, né? Porque ele queria que a gente vivesse, a gente demonstrasse através da vida, dos frutos do Espírito, né? E outra coisa Exatamente. também, ele não queria que cristalizasse, que aquilo cristalizasse. E houvesse uma má interpretação daquilo que ele falava, né? Então, eu acho que o que a gente tem que ver aí é o quão importante é você viver, por mais que não seja fácil. Porque tem uma hora que você diz, nossa, mas eu não consigo, é muito difícil perdoar aquela pessoa, né? Ela me fez tanto mal, ela é uma pessoa difícil de conviver. Então, não é fácil, mas nós temos um. E Jesus sabia disso, né?
e porque ele sabia que ficaria entre nós, através, como foi falado pelo Balmo, e também confirmado por você, que ele está entre nós através do Espírito da Verdade, e esse Espírito da Verdade, se nós nos doarmos a ele, e se nós estarmos dispostos a ouvi-lo, então ele revela a verdade, e a gente vê quantos testemunhos de pessoas que pediram a verdade e que, e que disseram, olha, mas qual é a verdade diante de tanto conhecimento? Eu não estou feliz ainda, né? Enquanto a pessoa acha o livro de Urântia, eu acho incrível isso, né? Que muita gente perde, né? Que está perdida, assim, e vem esse conhecimento. Mas mesmo o livro de Urântia, né, eles falam assim, que a gente não deve cristalizar também esse conhecimento, dizer, porque eu vejo assim, a verdade mesmo está em Deus, está em Deus. E os reveladores falam, né? Agora, existem certos conceitos que nós achamos assim, imutáveis, bondade, beleza e verdade, né? Então, todas aquelas questões ali de misericórdia que o livro fala, de amor, que Deus é amor. Então, isso são coisas assim que todos concordam, aliás, porque quando você vive o amor, você é feliz. Quando você não está no amor, você é infeliz. Então, a gente prefere viver no amor, na felicidade. Então, isso aí é uma coisa assim que dá vida da gente, a gente experiencia isso na vida. Então, eu o que queria assim falar mesmo é que tem também o ajustador do pensamento. Então, Jesus sabia que ele não precisava escrever, porque o ajustador do pensamento nos guiaria também. Então, essa questão que a gente tem, assim, de confiar, de ter fé no ajustador, né? Para que a gente caminhe e tenha, assim, vamos dizer, consiga ver a verdade na nossa existência, né, o nosso destino e viver de acordo com a vontade de Deus. É só Ele mesmo para nos guiar. Então, esse exercício de escutar o ajustador é que a gente deveria fazer sempre, né? É isso. Obrigado, Lilian. Você falou muito bem tudo isso daí. Vamos esperar que o Palma também trazer as ideias dele. Vamos lá, Palma. Essa, essa passagem aqui, Jesus esclarece completamente essa relação entre o, o discípulo e os líderes da religião institucional. E ele bate forte, né? Ele não deixa por menos, não. Quer dizer, o aspecto mais triste de tudo é o fato de alguns instrutores partidários da santidade, desse tradicionalismo, conhecem a verdade. Essa turma toda é consciente que está enganando, que está iludindo. Todo mundo essa turma toda é consciente. Eles compreendem mais ou menos plenamente as limitações da Escritura, mas eles são covardes morais, intelectualmente desonestos. Jesus não alisa ninguém, não. Né? Para preservar esse fato, essa realidade, e é completamente atualizado isso aqui. Isso aqui tem 2000 anos, é desse jeito aqui. Pois é. Eles sabem da verdade a respeito da Sagrada Escritura, mas preferem ocultar do povo esses fatos perturbadores. Imaginou, camarada, chegar numa igreja dessa? Jota, se eu vim aqui para enganar vocês. Me dê aí 10% de tudo segredo, para a gente poder ficar mais rico. Eles têm que É, enganar mesmo, para poder manter esse interesse, né? E claro. assim desvirtuam e deturpam as escrituras, fazendo dela um guia cheio de detalhes escravizadores da vida diária e autoridade sobre coisas não espirituais. Esses são interesses completamente materiais que movem essa máquina
da religião institucional. Uma vez, em vez de apelar para os espíritos sagrados como um depositário de sabedoria moral, de inspiração religiosa e de ensinamento espiritual vindo dos homens conhecedores de Deus em outras gerações. Eles pegaram os seres, rapaz, né? Pegaram os seres que eram conhecedores de Deus e deturparam aquele ensinamento, né? Baseado em fatos históricos que revelam que a voz que ditou aquele conhecimento não vinha de dentro do sábio, com certeza. Ao invés de interesses que são, que é dito anteriormente, né, intelectualmente desonestos. É isso aí. Bom, a outra coisa é que eu acho interessante nessa questão do esforço de ler o livro durante. Eu, inicialmente, quando entrei em contato com ele, depois eu fui me reciclando para poder ter mais aprender, né? Mas eu pensava que todo mundo tinha lido o livro durante, a turma que estava nos grupos. Mas eu estou concluindo que praticamente pouca gente leu. Leu espaço, assim, tá, uma coisa ou outra, mas não leu o livro. E a leitura, ela é especialmente estimulada pela fome de Deus, né, Pedro? Essa é a conclusão que eu tive. E realmente o livro é uma coisa maravilhosa na mão do homem. E, além do mais, porque o camarada não adquire o status de um ser sobrevivente, de percorrer o círculo cósmico, e ele não praticou. Então, já não é mais só ler o livro. Você tem que ler o livro e ser consagrado a praticar as técnicas cósmicas que estão dentro do livro. Quer dizer, a coisa é mais não diria nem mais profunda, porque, além da profundidade, tem a simplicidade, né, da ideia. Mas ele tem que ser consagrado, ele tem que ler o livro. E eu percebo que muita gente não lê o livro. Inclusive vai às reuniões e tal, mas não lê. Então é necessário ler o livro. E depois é necessário que aquilo se transforme em uma estratégia de vida, de sobrevivência. É, onde a questão da salvação humana, que a gente viu tanto falar nas religiões, se transforma numa coisa real. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, Bauman. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Bom, eu estou trabalhando agora num material de Jesus, que vai depois trabalhar vai aparecer na Escola Urante, que, aliás, quarta-feira, agora a gente tem o fechamento da aula que a Sussu está fazendo lá. E depois eu vou falar um pouquinho, nós estamos falando da viagem de Jesus a Roma, né? E eu vou justamente falar do retorno de Jesus, né, depois de sair de Roma, o que aconteceu. Isso vai ser na quarta-feira da semana que vem. E aí eu estava lendo hoje uma passagem que me deixou profundamente impressionado. A gente já conhecia a história de Jesus quando criança, adolescente,
ele não se defendia quando ele era agredido, quando alguém usava de força bruta com ele. E ele tinha um colega, que era o Jacó, que era um garoto da idade dele, que tomava as dores dele e o defendia, né? Todo mundo que leu a história de Jesus sabe dessa história. E aí, nessa volta de Roma lá, uma das conversas que o filho do indiano Ganit teve com Jesus foi justamente sobre isso, né? Ele perguntou para Jesus: mas e se uma pessoa viesse e sem mais nem menos começasse a te agredir, bater, né? Você não ia se defender? E aí Jesus olhou para ele e falou: olha, eu não faria isso, eu não me defenderia. Eu com certeza avaliaria se aquela pessoa é um irmão passando por um momento de distração e entendeu alguma coisa errado e resolveu me agredir. Então eu não me defenderia, porque eu não sei, eu não seria capaz de agredir um irmão meu, mesmo que estivesse sendo atacado por ele. Então, essa passagem que eu vi ali de Jesus falou assim, me deixou, assim, como eu falei, profundamente impressionado pelo nível de amor que Jesus dedicava a todos os homens, né? É claro, ele também falou nessa passagem que se fosse aos olhos dele uma pessoa que nunca pensou em Deus, que não estava interessada em Deus, que não tinha nenhuma espiritualidade, então o que ele estava dizendo é o seguinte: se tivesse essa pessoa, não fosse meu irmão, porque se não tem essa espiritualidade, não é meu irmão, aí sim eu me defenderia. É claro, ele sendo Deus podia ter esse sentimento, né? De perceber essas coisas. E como é que a gente perceberia? Então, foi só um comentário para ver como Jesus é um cara surpreendente, né? De nos deixar, muitas vezes, de queixo caído, né? Dizer, não, primeiro ninguém vai me fazer mal, e se fizer, eu vou primeiro pensar se aquela pessoa é um irmão que está equivocado. Então, só vou me defender se eu tiver a certeza que aquela pessoa é uma pessoa do mal, que não é meu irmão, né? É um animal qualquer. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui nos aproximando, então, do encerramento da nossa reunião hoje. Não sei se mais alguém. O Bauman. Bom, mas quer falar alguma coisa? Eu acho, eu acho que eu mantive aqui a mãozinha, mas Tá bom. Mas se quiser falar, fique à vontade, não tem problema. não, tá ótimo. Então, nós terminamos o item 4, né? E na próxima segunda-feira nós vamos estudar a natureza positiva da religião de Jesus, né? Que é o próximo item. Então, hoje até que avançamos bastante, comparado com o que a gente pretende fazer no nosso grupo de estudo. E hoje nós lemos 2 páginas. E semana que vem, então, vamos pegar daqui a natureza positiva da religião de Jesus. Sempre lembrando que nos grupos de estudo vai ser 1 página por dia, né? Então, nós estamos indo bem devagar mesmo aqui. Mas o nosso grupo aqui não tem pressa. Então, ele vai nesse ritmo aqui, vai avançando.